Olá, meu nome é Davi. Eu sou aluno do curso de licenciatura em Filosofia da Universidade Unicesumar. Sou marinheiro de primeira viagem. É a minha primeira experiência de postagem de um vídeo no YouTube. A nossa tarefa é discorrer sobre os pressupostos epistemológicos do racionalismo e do empirismo. Como introdução, precisamos discorrer um pouco sobre a filosofia da ciência, no intuito de demonstrar o percurso realizado pela humanidade em busca do conhecimento. Desde os tempos mais remotos, o ser humano tem buscado compreender o mundo, explicar através das sensações e das ideias as realidades que o circundam, constatadas e ou observadas na natureza. Os fenômenos físicos e metafísicos, sociais, humanos, etc. O racionalismo e o empirismo são duas principais e grandes correntes epistemológicas da modernidade, ou da filosofia da ciência moderna. Para melhor compreensão, resolvemos demonstrar em poucas palavras o caminho filosófico percorrido desde a mitologia, passando pelos pré-socráticos, chegando até os filósofos da modernidade, na busca do conhecimento, demonstrando a síntese das concepções racionalista e empirista, e concluindo o assunto com a demonstração das diferenças entre as duas correntes. Iniciamos abordando, como está no nosso esboço, em primeiro lugar, sobre o surgimento da filosofia, o surgimento da ciência, a mitologia e os pré-socráticos. Sabemos que a maior parte da filosofia que o mundo conhece teve início na Grécia e que os primeiros indícios surgiram com os chamados filósofos pré-socráticos. Primeiro, discorrendo sobre o período da mitologia, nesse encontro ao período pré-socrático, os filósofos pré-socráticos recorreram ao pensamento mítico mesmo depois das primeiras interpretações racionais do mundo e da existência humana. A mitologia é um período anterior ao pré-socrático, para o qual prevalecia o entendimento de que o surgimento do universo coincidia com o surgimento dos deuses. Por isso, Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo do Ocidente, disse que há deuses em todo lugar. As coisas estão cheias de deuses, dizia ele. Ele queria dizer com isso que se as coisas se movem é porque Deus está nelas. Os principais pensamentos e personagens da mitologia podem ser assim descritos. Tudo podia e era explicado através dos mitos e seus principais representantes foram dois pensadores, Homero e Hesíodo. Homero foi o autor das obras Ilíada e Odisseia. Hesíodo, autor das obras A Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Acreditava-se que com o surgimento dos deuses também surgiu o universo. Através do mito originaram-se as histórias ou narrativas de como surgiram os deuses e os seres humanos. Toda a realidade na antiguidade era abordada e entendida por intermédio da mitologia. Já no período pré-socrático, é entendido como o primeiro período da filosofia grega, com Tales de Mileto, 625 a 558 a.C., Anaximandro de Mileto, 610 a 547 a.C., Anaximenes de Mileto, 585 a 525 a.C., Heráclito de Éfeso, 540 a 480 a.C., Xenófanes de Colófon, 577 a 470 a.C., e Pitágoras de Samos, 570 a 495 a.C., Parmênides de Eleia, 530 a 460 a.C., cujos principais pressupostos foram uma nova maneira de compreender o mundo por intermédio das tentativas de explicações racionais. Estavam realizando nesse período a passagem do mito para o logos, que significa razão universal. Representaram uma nova maneira de conhecer o mundo, tinham interesse pelas questões cosmológicas, buscavam explicações para a origem de todos os seres. Criaram inúmeras explicações para os fenômenos da natureza, entre outros.
A filosofia grega é, na realidade, uma insurreição, sim, uma rebeldia, uma revolta que, segundo Eliade, no seu livro Mito e Realidade, os filósofos como Tales de Mileto e também Sócrates e Platão expressam contra a mentalidade mítica de sua época, que atribuía e submetia tudo à existência dos deuses. Então, a filosofia antiga deu, assim, a sua contribuição para a superação do saber mítico pela razão. Entretanto, a filosofia, desde o seu surgimento, perpassou por contextos históricos, culturais, sociais diversos, até chegar ao início da Idade Média. Nesse período, mentes brilhantes procuraram encontrar soluções, melhores explicações para as realidades enfrentadas pela humanidade e para a superação de seus condicionamentos diversos. Foram impulsionados à busca dos pressupostos epistemológicos que os libertassem, como veremos nas correntes da filosofia racionalista e empirista a seguir. Bem, o racionalismo e o empirismo. Quanto aos seus pressupostos. Pressupostos epistemológicos do racionalismo. O racionalismo é a corrente filosófica que coloca em primeiro lugar a razão no processo do conhecimento. Compreende-se assim que o ser humano tem em sua própria razão a origem de suas ideias, do verdadeiro conhecimento. O conhecimento é entendido como ideias inatas, ou seja, ideias que já nascem com o indivíduo. Os sentidos são interpretados como fontes de engano, de erro, portanto, algo no qual não se deve confiar. O conhecimento no racionalismo também pode ser compreendido como estruturas mentais que nascem com o indivíduo, sendo, portanto, consideradas pré-existentes ou inatas, dependendo do que o indivíduo experimenta ou percebe após o seu nascimento. Essa compreensão é conhecida como inatismo. Os principais representantes do racionalismo são Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz e René Descartes. Os pressupostos do empirismo. Empirismo vem do grego empiria, que significa experiência, segundo Aranha e Martins, 2009. É a corrente filosófica que se apoia no conceito de experiência para explicar o conhecimento. E contrapondo o racionalismo, o empirismo defende que as ideias não se constituem no conhecimento propriamente dito, mas sim os sentidos ou as experiências sensoriais é que produzem tal conhecimento, no contato do ser humano com a realidade que o circunda, ou seja, a natureza, o mundo. Também ensina que todo indivíduo vem ao mundo com uma tábula rasa, uso do que disse Aristóteles em oposição a Platão, significando que o indivíduo nasce como uma folha em branco, que só pode ser escrita ou preenchida por meio de suas experiências, de suas vivências na realidade empírica. Pois nesse pensamento, a consciência é totalmente desprovida de qualquer conhecimento anterior ou inato. Também podemos citar alguns nomes que representam essa corrente filosófica, tais como Thomas Hobbes, Francis Bacon, John Locke, David Hume e George Berkeley. Entretanto, há uma corrente que podemos chamar de síntese, e conhecida também como o idealismo transcendental. É a síntese dessas duas correntes de pensamento, do racionalismo e do empirismo. Essas correntes epistemológicas não foram, entretanto, definitivas. Outras formas de pensamentos opostos surgiram ao racionalismo e ao empirismo, destacando-se a corrente denominada criticismo, do filósofo denominado Immanuel Kant, 1724 a 1804. Essa teoria desenvolveu um estudo das possibilidades do conhecimento, tendo em conta as suas fontes e as suas limitações. Esse filósofo realiza a síntese entre as abordagens racionalista e empirista. Demonstra
que há limites entre ambas as teorias. Elas não demonstram ser suficientes para resolver o dilema, o embaraço inevitável de duas opções, correntes que apontavam para direções opostas ao caminho que pudesse levar ao encontro de um verdadeiro pressuposto epistemológico. Kant então sustenta que tanto a razão quanto a experiência são importantes para alcançar o conhecimento. Afirma ainda que o conhecimento inicia pela percepção por meio dos sentidos, mas conclui-se por intermédio da razão, ou seja, é através do uso da mente, exercitando-a, que se pode alcançar a unidade, a coerência racional para a compreensão das apreensões realizadas pelos sentidos. Também havia uma corrente que defendia que o indivíduo não pode chegar a nenhuma certeza, corrente chamada ceticismo, de David Hume. Era um filósofo cético, talvez o mais importante, e dizem os estudiosos da filosofia que ele foi um grande influenciador do pensamento kantiano sobre o criticismo. Enfim, concluímos ainda apontando que há diferenças básicas entre as duas correntes epistemológicas do conhecimento, o racionalismo e o empirismo. Essas duas correntes representam a ciência moderna, cuja filosofia diverge do saber denominado contemplativo, da ciência da antiguidade, onde se buscava a adequação da vida humana à dinâmica captada pela observação do cosmos. Na modernidade, o filósofo medita, contempla, examina a vida sobre as coisas necessárias, fundamentais para a vida. Essa filosofia de uma ciência moderna percorre pelo viés da prática, desprezando o saber contemplativo, buscando a compreensão da dinâmica da natureza, não para se adequar a ela, mas para poder dominá-la e controlá-la, pois só assim o ser humano consegue superá-la. O saber da modernidade é, portanto, prático, porque torna o ser humano mais que um mero conhecedor da natureza, porquanto o torna capaz de intervir sobre a mesma. Os racionalistas e empiristas, portanto, adeptos da ciência moderna, criam em uma abordagem por meio da razão e dos sentidos, respectivamente, e o quadro das correntes estudadas e diferenças pode ser assim representado. No racionalismo, a razão priorizada é considerada superior aos sentidos. No empirismo, os sentidos priorizados são considerados superiores à razão. No racionalismo, o sujeito é valorizado em detrimento do objeto. No empirismo, o objeto valorizado é valorizado em detrimento do sujeito. No racionalismo, a matemática é posta como modelo das ciências. No empirismo, a experimentação é a ênfase das ciências. Podemos concluir dizendo que a ciência moderna teve e ainda tem muita influência sobre os pensadores em todo o mundo. Daqueles dias até hoje, passando pela revolução científica do século XVII, o método das ciências da natureza, o método das ciências humanas, assim por diante, o conhecimento se multiplicou e se diversificou em muitas áreas, muitas ciências, como diz Aranha e Martins. Mas, embora a filosofia contemporânea traga muita inovação e contribuição para o conhecimento, ainda nos valemos dos primeiros pressupostos epistemológicos desde a antiguidade para explicar e resolver os dilemas de nossos dias. É o Senhor.